Já voltamos aqui para continuarmos falando sobre obesidade infantil. Se você está sofrendo com isso, seu filho está obeso, acima do peso, você está preocupado, tem criança que está muito acima do peso, é preocupante. Participe conosco aqui dessa entrevista, tá bom? Se o seu filho não sabe comer direito, também manda sua pergunta aí que a Liliane, nossa nutricionista, vai responder. Liliane, a gente falou, né, do grande vilão que é os maus hábitos alimentares, né, principalmente dos pais, essa falta de cuidado, esse comodismo, mas isso vai acarretar consequências graves na vida desta criança. A saúde dessa criança vai ser afetada. Aí nós temos dois lados, a física e a mental também. Sim, sim. Uma criança obesa, ela tem 80% de chance de ser um adolescente obeso. E esse adolescente, ele tem 60% de chance de ser um adulto obeso também. E essa obesidade, ela traz transtornos não só para a fase infantil, que pode acontecer diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? Já nessa fase. Imagine uma criança tendo que tomar insulina todos os dias da sua vida. Isso aí dá dó, né? E tem aumentado muito, né, o número de casos. E aí ele vai para a adolescência, que é um período que ele está se descobrindo, que ele vai começar a sair, namorar, já é um período de conflito, e se ele estiver obeso, ele vai se afastar das pessoas. A autoestima dele vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Então, problemas, além dos problemas que ele já vai trazer da infância ou vai adquirir nesse momento, ele pode ter depressão por causa da obesidade, ele pode ter crises de ansiedade, crises de pânico, e realmente ele se isola, né? Além disso, nos meninos, nós temos uma grande parte dos meninos obesos que tem ginecomastia, que é o aumento das mamas, e aí ele se isola mesmo, ele não quer sair. Não vai sair de casa, não vai arranjar uma namorada, porque vai estar com a autoestima comprometido. Você pense na seriedade que é, né, Liliane? Você deixar o seu filho ficar obeso porque você tem dó de falar não para ele. Pensa no seu filho adolescente. Então, assim, se você ama o seu filho, eu já estou até fazendo um apelo aqui, porque eu já estou sentindo o sofrimento. Se você ama o seu filho, você tem que interromper. Interromper hoje, porque é você que manda na casa. Não é você que tem as rédeas, é você que tem o dinheiro e vai falar, não vai comer mais isso, vai comer isso. Ele não vai morrer de fome porque ele não é besta. Uma hora ele vai comer. Tem um documentário que todo mundo pode assistir que chama Muito Além do Peso. O site é exatamente esse. E ele fala da obesidade infantil. E ele traz exemplos de crianças que têm trombose, já com 12 anos, trombose, já teve AVC. Então, assim, é muito preocupante, né? E depois que isso se torna um hábito, é muito mais difícil de retornar, de chegar na fase adulta e conseguir voltar. E aí por isso que nós vemos hoje um número muito grande de adultos obesos, porque isso já está vindo. Às vezes a pessoa é linda, né? E aí eu estou falando algo que acontece na vida real, para a gente também tirar um pouco da ilusão. A moça é linda, mas está um adolescente com 16, 17 anos, está obesa, ela não se sente bonita. Ela não consegue, e aí para emagrecer é mais difícil. Tem que voltar, então, para os pais, né? Nós precisamos falar com os pais. Com os pais. Não adianta, né, dentro de um atendimento nutricional, eu atender só a criança ou só o adolescente. Tem que vir o pai, tem que vir a mãe junto, porque é uma mudança de hábito da família, né? A criança, ela precisa ter ali o aconselhamento e não é falar que ela que não quer comer, ela que não quer fazer. É uma criança, é um adolescente, né? Para a gente já é difícil, imagina para eles. Então, o pai ele tem que ter essa consciência, ele tem que entender que ele também vai ter que mudar hábitos. O pai e a mãe, os avós, os tios, eles vão ter que mudar hábitos para poder ajudar aquela criança e aquele adolescente. Ô Liliane, tem uma coisa, um fator, que é um fato mesmo, a gente precisa tocar nesse assunto, porque aí vai esclarecer você que está em casa. Se alimentar saudável, comer saudável é caro. Porque, de fato, algumas nutricionistas, alguns profissionais, eles exageram na lista, gente. Quem tem condições de pagar tudo aquilo ali? A maioria do nosso povo não tem condições mesmo. Né? Então, a mãe já nem leva o filho no nutricionista, porque vai passar o leite não sei do que saiu, não sei de onde, que nem existe o bicho, você não sabe nem onde acha aquele negócio. Exatamente. Como é que resolve essa situação da alimentação saudável para
não dar essa lista tão cara e a mãe ter acesso, conseguir fazer o filho se alimentar. Isso. Eu até falo para os meus alunos muito essa questão. A dieta, o plano alimentar, ele tem que ser acessível. Não é para deixar tudo lindo, maravilhoso, porque é moda. Ele tem que ser acessível. Quanto mais simples forem os alimentos, melhor, mais aquela família vai conseguir fazer. Então, eu sei mesmo que existem nutricionistas que querem colocar tudo de diferente de novo. Isso, o que traz para a família? Primeiro, um custo muito grande. Segundo, que eles não vão fazer porque não é hábito. Você tem que comer o queijo suíço, mas que dá naquela padaria da esquina de Paris. O pai gasta o salário todo para comprar, vai comer naquela semana e depois não come mais. A gente está gastando salário para comprar a cesta básica, está tudo muito caro. Exato. Então a gente tem que voltar com chuchu, com a abóbora, com a alface, com as que mais? Arroz, feijão, carne, ovo, leite. Então são os alimentos que a gente já está acostumado. E comer de tudo, né? Só vai tirar um alimento ou outro se a criança for alérgica. Senão ele pode comer de tudo, né? Hoje em dia existem empresas que fazem refeições saudáveis e que têm refeições para a criança também, que é acessível até, se a gente for pensar, já que vai comprar, que compre dessas empresas. E tem marmita saudável de R$ 8,00, de R$ 10,00, que tem escolas que o lanche já chega de forma saudável também. Tem empresas que levam o lanche na escola para a criança, né? Então, assim, tem como fazer. É o pai colocar a mão na consciência, a mãe colocar a mão na consciência e falar assim, eu preciso ajudar o meu filho e a minha filha. Se você tem uma renda baixa, um orçamento pequeno, que não dá para comprar comida fora, pega um domingo, você trabalha, eu sei que é assim, gente, eu sei que é difícil, congela as coisas lá tudo cozido e daí você só vai descongelando e colocando para a criança. Tem uma participação conosco pelo Facebook, vamos ver quem é que está participando conosco e mandando uma pergunta, é a Dirce Cherves. Oi, Drica, oi, Dirce. Ó, minha neta só come arroz e feijão, não come outra coisa, ela tem 7 anos e está acima do peso, o que fazer? Olha que situação. Só come arroz e feijão, não come outra coisa de alimentos ou não come nada, outras coisas? E aí? Nós temos aí que trabalhar a educação nutricional, né? Então, sempre aquele incentivo de colocar no prato os outros tipos de alimento, falar da importância desses outros tipos de alimentos, sem forçar. Mas, olha, come essa carne. Né? Gente, funciona, eu fiz isso, estou falando de testemunho. Isso. Funciona. Né? Quando eu trabalhava com educação nutricional em escola, os pais falavam, mas meu filho não come. E chegava na escola, eles comiam, porque lá tinha a história, tinha o desenho para pintar, então tinha os outros amigos comendo. Então você vai ter que trabalhar dessa forma, fazer a criança entender que aquilo é legal. Né? E ela, quando consegue comer um brócolis, olha, eu consegui comer um brócolis, já conto mais um para minha Coloca lista. ela para fazer, para participar da preparação daquele alimento. Então, assim, ela já vai começar a olhar com outro olhar. Pode ser que não seja na primeira vez, mas ela vai se acostumando com aquilo. Ô, Liliane, mas ela falou que a criança só come arroz e feijão e está acima do peso. Ela não está comendo só arroz e feijão, ela está comendo outras coisas, salgadinho, outras coisas, refrigerante. Então, ou não está comendo? É possível ficar acima do peso só comendo arroz e feijão? Dependendo da quantidade que ela está comendo de arroz e feijão. Porque o excesso de peso não é somente o tipo de alimento, é a quantidade de alimento. Então, se ela come muito arroz e feijão e pode ser que não coma mais nada, eu acredito que ela deve comer. Sim. Mas pode ser que não coma mais nada. Se a quantidade de calorias excede o gasto, ela ganha peso. Né? Isso aí. Agora, quanto tempo será que ela está fazendo isso? E vamos tirar a questão de calorias, vamos pensar em nutriente e os outros nutrientes que os vegetais trazem, as frutas, a carne, o ovo, que ela precisa também. Arroz e feijão é essencial para a nossa alimentação, mas só eles não. Então, ela precisa incentivar que ela consuma outros tipos de alimentos, sim, né? Coloca ela para cozinhar junto, fala da importância. Hoje em dia tem muitos livros, né, falando sobre alimentação, usa bastante isso. Primeira coisa é investigar. Está comendo isso. só arroz e feijão e depois come salgadinho, bolacha recheada, pão, né? Bala, aí ela não vai comer mesmo. E aí não vai comer doce antes do almoço, ou não come mais nada, Drica. Não come salgadinho, não bebe refrigerante, não come porcaria nenhuma, só come arroz e feijão. Aí
introduzir os alimentos. Agora, se está comendo as outras guloseimas, precisa também tirar as outras guloseimas. Isso, é. E tem que ver a idade também, né? Não sei qual que é a idade dessa criança. 7 anos. Então, 7 anos já era para ela estar consumindo todos, né? Não só arroz e feijão. Agora, quando ela fala só come arroz e feijão, será que é só sempre ou a maioria das vezes? O né? nosso diretor está falando que ela mandou, que ela só come arroz e feijão mesmo. Olha já disse, só, querida. Obrigada, viu, Disse, pela sua participação. Não come outra coisa, só come arroz e feijão. É preocupante, né? De trazer essa educação nutricional mesmo para ela. Falar na escola também, porque na escola eles têm um trabalho de... Procurar um profissional. Aí sim, um nutricionista tem que entrar, um nutricionista infantil, que vai trabalhar com pedagogia, né? Vai brincar, falar que não é tão ruim, até que ela comece a comer um de cada vez. E melhore, dona Disse, a gente vai ficar torcendo que a senhora faça tudo isso. Depois entre em contato com a gente para falar se deu certo, tá bom? Isso. Porque vai dar, não desiste não. Nós vamos fazer lá na Faculdade Anhanguera do Ouro Verde uma palestra sobre alimentação infantil para os pais, tá? Vai ser no final de novembro. E então, aí ela pode entrar, lá de Ouro Verde, dá para isso, pode participar, porque daí ela vai entender um pouquinho e vai poder conversar com os professores da área e levar algumas dicas para casa do que eu posso fazer nesse caso. Né? Certo. Aí, eu pensei numa coisa que já que ela come só arroz e feijão, então vamos cozinhar o feijão com a carne, com a beterraba. Isso funciona também, nutricionista? Pega o arroz, coloca tudo quanto é coisa aí na água, põe água, não funciona isso? Funciona, mas a ideia não é enganar. Então, eu não posso colocar a carne porque senão ela nunca vai comer as outras coisas, não faça isso. Exato. Coloco a carne moída junto e aí ela vai falar, o que que é isso? Não, não é nada. Não funciona isso. Eu tenho que ser sincero e verdadeiro. Olha, eu estou colocando porque é importante para você, mas prova. E aí o pai prova também, né? A mãe prova. Então, assim, é o incentivo não mesmo. vai funcionar. Pensei na questão de nutrientes ali para ela comer alguma coisa, né? Que a gente fica pensando se comer só arroz e feijão, mas não, ela precisa ver, precisa comer. Quando ela provar um brócolis, tempera não, põe ele cozinha assim, deixa verdinho, ela vai achar uma delícia. Agora, a alimentação é um problema para a obesidade infantil, nós já vimos, falamos, mãe e pai, ó, acordem, porque os seus filhos na adolescência e na juventude eles vão sofrer, então precisa agir agora. Outra coisa, os filhos não brincam mais, as crianças não correm, não pulam, não andam descalço, não saem de dentro de casa. E aí nós temos também preparado uma tela, né, de como tirar as crianças de dentro de casa para brincar. Olha lá, como fazer a criança gastar mais energia e se exercitar. Limitando o uso de computador e televisão em apenas 1 hora por dia, procurar atividades que a criança goste, incentivar e participar regularmente de atividades ao ar livre, permitir que a criança experimente várias atividades, como judô, natação, karatê, escolinha de futebol ou dança. E nisso nem tem desculpa mais hoje, Liliane, porque as prefeituras estão oferecendo gratuitamente, né? Dança, essas coisas. Sim, tem muitos projetos voltados para a área esportiva que pode se colocar a criança, né? Então, assim, tira ela do sofá, tira ela do... Fica fácil, né? A criança está bagunçando, eu dou o celular. Fica fácil. De vez em quando a gente faz isso também, gente. Nós não somos diferentes. Mas só que não pode ser uma constância. Exato. Né? Então, assim, manda brincar. Nem que não precisa ser brincadeira no meio da rua, mas que ela se mexa mesmo dentro de casa, se não for possível sair. Né? Incentive a prática esportiva, um esporte que ela goste. E se a gente parar para pensar, na escola, por exemplo, que tem a educação física, a criança e adolescente obeso é justamente aquele que não quer participar da educação física, porque ele se sente fora da caixinha ali, né? Ele é o diferente. Ele olha para ele e fala assim, eu tô gordinho, eu vou ficar com vergonha de correr, não vou... Você está vendo que já... A própria obesidade já causa um problema, né? Ali, para ela poder perder o peso. Exatamente. Então, assim, incentivar, porque eu já vi pai falando assim, mas já faz na escola. Não. Então, assim, coloque ele numa academia, a prefeitura ela já tem bastante projeto relacionado. Então, assim, coloque, né? Vai para um parquinho com ele. Isso, sai para passear junto, no final de semana vai junto, leva o cachorro, né? Então, deixa ele brincar. E o que eu tenho percebido é que, às vezes, a criança ela está pulando, está brincando, dando cambalhota e falam assim, para de pular, fica quieto. Não, deveria falar isso mesmo, pula, brinca, rola, que vai gastar energia, né? Deveria ser o contrário. Para de fazer bagunça, aí a criança vai lá e pega o celular. Exato. Então, assim, é incentivar que realmente ela se mexa, ela gaste muito mais energia do que ela está consumindo.
É muito importante a atividade De vez em física. quando eu dou uns gritos lá em casa, os vizinhos falam, vão brincar, por que vocês estão crianças, estão brincando dentro de casa? Vai todo mundo pra fora. Vai andar de bicicleta, de Vai, patins, vai correr, de como é que aguenta skate. ficar, né, de criança? Exato. Dentro de casa esse tempo todo. Liliane, obrigada, Eu viu, que pela sua agradeço, participação. eu que agradeço. Deus abençoe você, deixa eu te dar Obrigada. um beijo aqui, foi muito boa a nossa conversa. Obrigada. E volte sempre, viu? Voltarei. Para nos dar novas dicas. Né? Você Obrigada. gostou da conversa? Então, ó, siga todas as dicas, não é mesmo? Isso Se mesmo. gostou, tem que seguir todas as dicas da Liliane. Deus abençoe você, Obrigada. tá bom? Obrigada. E continue incentivando aí os pais. Obrigada. Obrigada a você. Até mais.